aqui na Assembleia Legislativa, que abre suas portas com muita honra, com muito prazer para recebê-los e, naturalmente, a partir daqui, transmitirmos esta live no canal do YouTube da Assembleia Legislativa e também via Instagram da própria Rede Vida no Trânsito. Nós queremos agradecer antecipadamente a todos os convidados que virão a esta mesa para debater um tema da maior importância, por aceitarem o nosso convite, por participarem de um debate, e os nomes foram escolhidos de uma maneira muito minuciosa, sendo todos estudiosos, dedicados especialistas na área do trânsito e representantes de instituições que se unem em prol da diminuição do que nós podemos chamar uma verdadeira guerra civil instituída no Brasil e cada vez mais vista com uma naturalidade que nos assusta. Mortes no trânsito, algo que pode e que deve perfeitamente bem ser trabalhado na consciência das pessoas. Todos nós somos pedestres, nem todos somos motoristas ou motociclistas, mas a importância desta consciência se estabelece. E por isso essa live que nós estamos tendo a honra de abrir a partir de Florianópolis, Santa Catarina. Este evento foi organizado por toda a Rede Vida no Trânsito em alusão a um movimento denominado Maio Amarelo, o mês de maio que está começando, dedicado a uma mobilização mundial em prol de um trânsito mais seguro, onde foi preparado pela RVT, a Rede Vida no Trânsito de Floripa, uma extensa agenda de programações. A Rede Vida no Trânsito foi lançada em 2014, formada por diversas instituições parceiras, por organizações governamentais municipais, estaduais e da União, além de organizações sociais, empresariais e a sociedade civil. A rede foi instituída por um decreto 18.681, do dia 11 de junho de 2018, publicado no dia seguinte, dia 12 de junho, no Diário Oficial do município de Florianópolis. O principal objetivo buscado, perseguido pela RVT, é reduzir a mortalidade e sinistros graves no trânsito em Florianópolis, tendo como missão garantir o direito à vida no trânsito e como visão fazer de Florianópolis uma capital referência em educação, respeito, gentileza e paz no trânsito. E eu acrescento ao que aqui está escrito algo que chamou a minha atenção recentemente, em outro ponto do país, quando um veículo à minha frente trazia no para-brisa traseiro em Florianópolis o motorista para a passagem do pedestre na faixa. Então, se conseguimos incutir essa mentalidade, e isso é verdade, ainda não conseguimos diminuir o número absurdo de sinistros graves em nosso trânsito. O objetivo, portanto, é esse, e estes objetivos estão em congruência com os objetivos pactuados nacional e internacionalmente. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde decretou a década de ação pela segurança do trânsito de 2021 a 2030, com uma meta ambiciosa de prevenir ao menos 50% das mortes e lesões no trânsito até 2030. E o próprio país, o Brasil, firmou esse compromisso com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS. Nestes quase 10 anos de existência da rede, diversas ações já foram realizadas para garantir o direito à vida no trânsito e não podemos também deixar de citar que houve muitos avanços. A rede possui um braço analítico, onde todos os sinistros de trânsito com mortes que ocorrem dentro do nosso município são analisados intersetorialmente por um grupo de informações, gerando dados estatísticos que embasam e que norteiam as ações e tomadas de decisão. Desde o nascimento da rede em 2014, as taxas de mortalidade até vêm caindo, evidenciando os impactos de um trabalho educativo. Em 2014, o coeficiente de mortalidade por sinistro de trânsito era de 18 para cada 100 mil habitantes. Em 2023, Florianópolis fecha o ano com uma taxa de 6,4 óbitos para cada 100 mil habitantes.
Houve, portanto, sim, uma queda que não podemos desconsiderar de mais de 64% na taxa de mortalidade por sinistros no trânsito e, ao longo desses anos, na série histórica, a taxa vem em uma tendência de queda, atrelando-se a estas conquistas a existência da rede Vida no Trânsito, um trabalho feito a muitas mãos, eu diria quase que imperceptível, e neste período de tempo foram firmadas diversas parcerias, projetos, trabalhos com educação em saúde, aumento das fiscalizações, dos testes de alcoolemia e modificações na estrutura da cidade, realizados pensando oferecer vias mais seguras que protejam os usuários, especialmente os mais vulneráveis, como pedestres, ciclistas e motociclistas. A rede continua em constante debate sobre o assunto para buscar mitigar as taxas de mortalidade por sinistros de trânsito, causa esta que vem trazendo tantos prejuízos à saúde pública, impactando em anos potenciais de vidas perdidas, principalmente adultos jovens em idade produtiva, trazendo prejuízos pessoais, prejuízos sociais, financeiros. E eventos como este, com importantes debates, são fundamentais para auxiliar e especialmente para influenciar a construção de políticas de prevenção e promoção que impactem na diminuição dos sinistros de trânsito. Desta forma, e encaminhando para uma conclusão desta abertura, a rede, em apoio ao movimento Maio Amarelo, inicia a partir de agora o debate de hoje, como abertura do evento em Florianópolis. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governo, empresas, entidades de classe, associações, federações, sociedade civil organizada, e é evidente também os poderes constituídos, no nosso caso, a Assembleia Legislativa, que abraça todos os debatedores desta live e que também se coloca à disposição para apoiar o movimento Maio Amarelo e as ações da rede. Fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige nas mais diversas esferas. O tema é Paz no Trânsito começa por você. Vou repetir essa frase, eu espero que vocês que já nos acompanham na live também comecem a repetir, a pensar sobre ela e a transformá-la em ação efetiva no dia a dia. A paz no trânsito começa por você. O Observatório também quer estimular toda a sociedade e trazer esse assunto em todos os ambientes possíveis. Será mesmo que cada um de nós carrega a paz no trânsito em nossas atitudes no dia a dia? Será que está em nossas mãos? Ou devem começar a partir da nossa consciência essas ações? Será que ela se estende para o nosso comportamento enquanto estamos caminhando, correndo, pedalando, pilotando, dirigindo ou integrando a constituição de um transporte público, por exemplo? Essas são algumas das reflexões que o convite do Maio Amarelo em 2024 faz. E para participarem do debate que começa a partir de agora e que terá como mediadora a suplente da Secretaria Executiva da Rede, Patrícia Marques, a quem eu convido para que já se posicione conosco, por favor, na mesa, e anuncio, para compor o debate, as seguintes personalidades, estudiosos, dedicados, apaixonados por esse tema: o presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina, graduado e especialista em segurança no trânsito, Atanir Antunes. Por favor, Atanir. É mestre e especialista em gestão e educação para o trânsito, Irene Rios. Por favor, também gostaríamos de convidá-la a integrar a mesa. Ele vem do nosso Nordeste brasileiro, professor, gestor, mestre em transporte pela Universidade Federal de Pernambuco,
Carlos Augusto Elias, por favor, Carlos, tenha bondade. E completando a mesa, que, como eu disse, será mediada por Patrícia Marques, o consultor, professor e palestrante especialista em segurança de trânsito, Paulo Botelho. Por favor, Paulo. Eu peço a todos que, de uma maneira bastante confortável e tranquila, tomem os seus assentos, por favor. E com muita honra eu passo os trabalhos e a condução da live a Patrícia a partir desse momento. Agradeço imensamente a possibilidade do nosso gabinete, indiretamente da própria Comissão de Educação, da qual eu sou vice-presidente, Comissão de Educação e Cultura da Assembleia. Agradeço antecipadamente a mesa diretora da Casa por nos permitir utilizar dessa estrutura. Aliás, não se faz mais do que obrigação, porque é a função social da Assembleia Legislativa, e desejo um belo debate aos nossos convidados especiais, desejando também uma feliz permanência em nossa cidade, aqueles que vêm de tão longe. Um abraço carinhoso. Patrícia, contigo a partir de agora. Obrigado a todos. Obrigada, deputado Mário Mota. Nós que agradecemos pela participação, pela atenção e pelo espaço fornecido para a Rede Vida no Trânsito no dia de hoje. Gostaria de agradecer também todos os profissionais e especialistas que estão aqui conosco hoje, aceitaram o convite de realizar essa abertura do Maio Amarelo da Rede Vida no Trânsito e debater esse assunto que sabemos que é necessário e urgente. Antes de dar, então, a palavra para os nossos especialistas, eu gostaria de informar que aqueles que tiverem alguma pergunta podem deixar no chat, né? Ou passar para a Camila, que aí a gente vai, no final, trazendo para eles. Ok? Então, para dar início à discussão, eu convido o senhor Carlos Elias para trazer um pouco da sua área de atuação e dar as suas contribuições e dar aquilo que o seu trabalho traz de contribuição para um trânsito mais seguro. Muito obrigado, um prazer. Eu agradeço a Rede Vida pelo convite. É uma satisfação muito grande, né? As pessoas que não são daqui devem ter percebido que meu sotaque não é manezinho, mas eu hoje sou, sim, morador de Florianópolis e, para mim, é uma grande honra poder tratar de um tema que é muito caro para mim, que é segurança no trânsito. O Maio Amarelo ele existe justamente para que a gente possa ter um período em que a reflexão para a mortalidade no trânsito, as sequelas que tantas pessoas passam, possam ser discutidas. Mas Maio Amarelo é o ano todo, todos os dias, por 24 horas. E é muito importante que a gente entenda que quando a gente fala de educação para o trânsito, a gente não pode pensar de forma isolada. Quando se fala muito, né, do tripé, o trânsito ele é formado pela educação, engenharia e a fiscalização, e esses temas são tratados como se fossem isolados. Mas, por exemplo, todos nós que somos pais, avós, em algum momento nós precisamos ser um pouco mais duros com filhos, netos, sobrinhos. E, a partir daí, a gente entende que a fiscalização do trânsito ele também cumpre um papel educativo. Fazer, viver e contribuir com a educação para o trânsito vai além de campanhas, de métodos educativos. Faz parte também de um processo mais sistêmico, mais amplo, e entendendo que a gente precisa entender que quando a gente está no trânsito,
e o Maio Amarelo traz justamente como tema, né, que a paz começa em você, eu diria que vai além, começa em mim, né, quando a gente começa a entender que a gente precisa praticar o que a gente pretende vislumbrar na sociedade, a gente sabe que o papel de cada um é muito importante nessa perspectiva. Então, eu gosto de dizer que não existe ciclistas, pedestres, condutores. Existem pessoas que assumem papéis no trânsito. Eu, quando vim para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, eu vi no papel de condutor, mas a partir do momento que eu estacionei meu carro e me desloquei até o plenário, eu já assumi um papel de pedestre. E quando a gente categoriza as pessoas a partir da forma como elas se deslocam, a gente limita muito essa percepção. É como se fosse, esses motociclistas. E é muito importante a gente entender justamente isso. Que no trânsito, nós temos pessoas que cumprem papéis. E o meu trabalho, Patrícia e colegas, desde 2015 a gente cria conteúdo, né? A live está sendo transmitida aqui no YouTube. A gente cria conteúdo justamente para trazer um pouco mais dessa discussão, porque coisas tão básicas, mas tão básicas, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que passar por uma placa de pare é a mesma infração, e não parar é a mesma infração de avançar o sinal vermelho. Poucas pessoas sabem disso. Então, a ideia de quando a gente criou um canal foi justamente fomentar esse debate para que as pessoas possam ter acesso a mais informação, porque não se pode falar em segurança no trânsito sem conhecimento básico sobre as normas. Agora, quando se pergunta, mas será que de fato os sinistros acontecem porque a pessoa não sabe que a placa pare tem a mesma penalidade de avançar o sinal vermelho? Eu diria que não. Eu diria que, em consonância com o tema do Maio Amarelo, o que faz os problemas acontecerem no trânsito é justamente tudo relacionado ao comportamental. A gente precisa entender que são os atos praticados na direção do veículo automotor que trazem os problemas que a gente vive cotidianamente. Se nós pegarmos os fatores de risco que ocasionam mortes no trânsito, excesso de velocidade, associação de bebida e direção, não uso do capacete, não uso do cinto de segurança, não transportar crianças nos equipamentos de retenção, tudo é comportamental. Então, eu acredito que a gente precisa, de verdade, começar a criar um movimento de formação do condutor de verdade. Porque a gente tem os centros de formação dos condutores, mas, na verdade, são centros de habilitação de condutores. E antes de que a gente condene esses espaços, né, não dá para, por exemplo, receber um adulto com as suas particularidades, individualidades e transformá-lo num bom condutor em algumas horas de aula teórica, algumas horas de aula prática, né? Longe de mim. Os CF6, eles, na verdade, só aplicam o que a norma traz. E a gente precisa pensar, será que a educação para o trânsito dentro dos CF6 não é muito tecnicista? Até que ponto a pessoa fazer uma baliza perfeitamente vai trazer mais segurança no trânsito? Por que não debatermos mais comportamento e menos artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro, resolução 930 do CONTRAN, né? Então, ou a gente pensa a mudança comportamental no trânsito a partir de como as pessoas devem se comportar, ou a gente está enxugando gelo. E minha amiga mestra aqui, professora Irene, né, que tem um trabalho fantástico nessa área, com certeza concorda comigo, ou a gente muda as pessoas
ajuda nessa conscientização, ou a gente não muda o trânsito. Não existe pessoas mal educadas no trânsito que são bem educadas nos outros espaços. As pessoas são no trânsito o reflexo de quem elas são e a prática que elas têm no seu cotidiano. E também gosto de acreditar que adulto também muda, porque tem muito colega, Patrícia, que diz assim, mas a esperança são as crianças. A esperança está no ensino nas escolas, na educação básica, parará. E é óbvio que está lá também. Mas a gente tem que acreditar que adulto também muda. A gente só precisa encontrar... Eu sou um exemplo, mas eu não quero me tirar como exemplo. Eu já fui muito rebelde no trânsito, já faz mais de 30 anos, mas sim, eu acredito que adultos também mudam e a gente precisa encontrar os caminhos para que isso possa efetivamente acontecer. E eu acho que a mudança ela vem pessoalmente para que seja refletida no trânsito. Então, às vezes eu sou criticado por defender coisas desse tipo, mas eu acho que muita campanha educativa, muita ação educativa, em algumas situações é enxugar gelo, porque a gente não está indo na raiz do problema. Ou se muda as pessoas ou não mudamos o reflexo das pessoas no trânsito. Eu fico à disposição, não quero me alongar, porque tem muita gente importante para falar, mas eu estou aqui com muito assunto para continuar, viu? É só chamar. Que bom, muito obrigada, Carlos. Então, o tema Paz no Trânsito, esse ano, né, ele traz inúmeras reflexões, e dentre elas, as nossas atitudes. Temos como incentivar e trabalhar a educação dentro do trânsito? Fica essa pergunta. Para falar sobre isso, chamamos a especialista Irene Rios para falar sobre educação. Qual é o papel do indivíduo enquanto cidadão para manter a paz no trânsito? Obrigada, Patrícia. Agradeço o convite da Rede Vida para estar aqui nesse momento e dividir esse espaço com pessoas com tanta competência, né? Essa mesa está repleta de ótimas ideias. O Carlos já nos colocou várias coisas muito interessantes. Eu vou iniciar também falando um pouquinho da minha área e já falo sobre a sua questão, Patrícia. Sobre a minha atuação na área de educação para o trânsito, é essa a minha área que eu atuo já desde 2004, fazendo cursos, palestras, materiais didáticos em diversas cidades do Brasil. Então, é uma área apaixonante, gratificante, a gente vê a acolhida das pessoas. Esse trabalho que eu desempenho, ele está relacionado a desenvolver metodologias, maneiras, então, complementando o que o Carlos colocou aqui, de que todos podem aprender, desde a criança até o adulto. Então, não existe essa ideia de que criança se educa, adulto se fiscaliza, né? Com adulto é punição, com criança é educação. Também concordo com você, nós podemos educar durante toda a vida, a aprendizagem ela é contínua e cumulativa. Porém, nós temos que ver as metodologias adequadas. Então, esse é o desafio. De que forma nós conseguimos atingir essa criança, já que a aprendizagem também é algo pessoal. As pessoas aprendem de várias formas, então nós temos que descobrir alternativas de ensinar. Como ensinar uma criança a se portar com segurança no trânsito, como ensinar um adolescente, um adulto, pessoas com mais estudos, com menos estudo, enfim. Então, é esse o meu papel, descobrir alternativas e compartilhar isso, seja nas redes sociais, seja nas atividades mais presenciais. Hoje eu estou atuando eu sou formada em letras, né, e tenho mestrado em educação, e estou fazendo doutorado em psicologia do trânsito, justamente para aprimorar esse conhecimento. E hoje estou atuando no NEPET, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação para o Trânsito, do LabTrans, da Universidade Federal de Santa Catarina. E lá nós fizemos exatamente essas ideias que foram colocadas aqui. Ou seja, nós desenvolvemos materiais didáticos, formação para professores, para que a educação para o trânsito chegue na escola e chegue com qualidade.
e traga os resultados que nós precisamos, que é salvar vidas. E esse tema, a paz no trânsito, começa por você, ele é muito apropriado, ele foi escolhido, ele é um tema já que a gente já trabalha o ano inteiro, e no Maio Amarelo com mais força, né? Então, é um tema que foi feita uma eleição para a escolha dele, e foi escolhido, e eu achei muito importante, porque ele traz para as atitudes. Mas as atitudes em que sentido, né? O que eu posso fazer para que haja paz no trânsito dentro da minha área? O que eu posso fazer dentro do meu dia a dia, do meu contexto, né? Outro fator interessante sobre esse tema é como que eu posso fazer. Não é só o que eu posso fazer, mas como. Como que acontece a mudança de atitude? Para que haja uma mudança de atitude, é necessário que haja a percepção de risco. Para que haja percepção de risco, é preciso conhecer os riscos, conhecer os fatores de risco. Como é que a gente conhece os fatores de risco? Uma das formas é pela educação. A educação ela tem esse papel de informar quais são os riscos, proporcionar a percepção de risco e a mudança de atitude. Por exemplo, atravessar uma faixa de pedestre é um risco. Todos sabemos que é um risco. Atravessar essa faixa de pedestre sem olhar para os lados aumenta muito esse risco. Reconhecer que, para atravessar a faixa de pedestre, atravessar a rua, para atravessar a rua é preciso usar a faixa de pedestre, é a percepção de risco, né? Então, usar a faixa de pedestre ao atravessar a rua, olhando para os dois lados, é o gerenciamento desse risco, é a atitude. Então, eu precisei conhecer o risco e perceber esse risco para ter atitude segura. Isso é um dos papéis da educação. Bem, também não vou me alongar muito, que a gente vai ter outras questões para debater. Estou à disposição, Patrícia. Obrigada, Irene. A gente trabalha muito com a educação, né? Na rede, e vem buscando isso através do LabTrans, com a parceria da Maeli, da Irene, professor Flávio, onde eles trazem todo o material que eles desenvolvem, e aplicam nas nossas ações. Então, aqui em Florianópolis, a gente está tentando plantar essa sementinha e a gente consegue ver que está crescendo, né? Está crescendo. Sim, em Florianópolis estamos com um projeto para que as escolas realmente trabalhem o programa, que é o Conexão DENIT, que é o programa desenvolvido ali no LabTrans, no NEPET. Então, algumas escolas já conhecem, já usaram as atividades que estão disponíveis no portal do Conexão DENIT, e, esse ano, todas as escolas estão sendo convidadas a trabalhar, né? É um material que é usado pelos professores de maneira transversal. A educação para o trânsito ela acontece junto com as disciplinas curriculares, e esse material está disponível gratuitamente. Os professores eles podem acessar, escolher aquele que é adequado ao seu conteúdo curricular, né? Além dos materiais, o programa, né, oferece cursos de formação para os professores, para que eles se sensibilizem, entendam a importância de trabalhar a educação para o trânsito e conheçam a metodologia do Conexão DENIT e possam trabalhar de maneira mais qualificada. Obrigada, Irene. É uma grande ferramenta mesmo. Bom, o fato é que a gente precisa ter o direito de ir e vir, né? Com segurança, e isso muda a vida de todas as pessoas. Para refletir sobre isso, eu convido, então, Paulo Botelho, que é consultor, professor e palestrante, especialista em segurança no trânsito, para conversar um pouquinho com a gente, se apresentar. Bom, boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Falar sobre trânsito é algo que eu gosto muito. Encontrar amigos e professora da faculdade aqui é melhor ainda.
E quando eu falo dele na cidade que moro, é muito melhor, né? Poder debater e trazer esse assunto para toda a sociedade. Parabéns à rede, né? Parabéns a toda a equipe do Mário e da Assembleia por ceder esse espaço e fazer com que a gente leve essa mensagem para muitas pessoas. Hoje a minha área de atuação, além de representante do Observatório em Santa Catarina, é na formação de motoristas profissionais, né? Hoje eu dirijo uma plataforma de formação para motoristas, 100% online, que só nesse ano, né, nesses 4 meses, já foram mais de 20 mil motoristas formados. Então, é importante falar isso, eu gosto de falar isso porque traz um pouco da fala do Carlão, de educar o adulto, né? Então, o que eu tento hoje, dentro da plataforma, é não ser tão legalista, né? E sim trazer as leis, mas trabalhar ela em cima do comportamento, que é o tema desse ano aqui no Maio Amarelo. E além da plataforma, tem uma empresa, meu sócio está aqui hoje, o Murilo, na área de consultoria em trânsito e transporte também. Tá? Hoje, falar um pouquinho sobre o tema do Maio Amarelo, para mim é um tema muito importante. Eu até gostaria de trazer um testemunho aqui hoje, né, que foi, há poucos meses, completou 4 anos de um acidente grave que eu tive aqui em Florianópolis, na ponte. E a reflexão que eu trago desse acidente, né, onde quase tirou minha vida, e muito mais ainda da minha esposa, sou motociclista, viajo muitos quilômetros aí pelo Brasil e fora do Brasil também. E na minha cidade, né, próximo, quase perdi a vida por um detalhezinho. Mas a reflexão que eu trago, quando a gente fala de a paz no trânsito começa por nós, né, é que por mais de 20 anos, né, formando motoristas, seja na primeira habilitação ou motoristas profissionais, preparado, equipado, né, respeitando as normas, a gente não depende só de nós, né? Ele depende dos outros, porque o trânsito ele não é a gente, o trânsito ele é coletivo. Então, as ações dos outros podem refletir na gente. Então, quando a gente fala que começa por nós, né, e aí o Carlão falou, começa por mim, sim, começa por mim, e começa por você, e assim se estende, porque o trânsito, por mais que a gente seja dentro das normas, por mais que a gente use todos os equipamentos necessários, ele é coletivo, né? Então, a ação do outro reflete em mim. Eu acho que essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer, para fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Muitas vezes a gente pensa só na gente, a gente não pensa no próximo, e quando a gente traz essa reflexão, a gente acaba, pelo menos, ser mais pensativo nisso, né? Fico à disposição para as questões que apareçam aí e para os próximos debates também. Obrigada, Paulo. O foco hoje ele é realmente segurança, né? E para complementar essa segurança que a gente tanto busca, eu convido o senhor Atanair Antunes, que é o presidente do CETRAN, tem uma longa jornada de contribuição e atuação na segurança do trânsito. Boa noite, Patrícia. Boa noite aos convidados aqui da mesa. Parabéns pela iniciativa. E que bom que temos aqui um grupo eclético, professor da área de legislação, uma educadora, alguém aqui da área da parte de formação de motoristas, seja de primeira habilitação, como também motoristas profissionais. A paz no trânsito começa por você. Que título, né? Que slogan bonito que foi dado esse ano. E realmente é verdade. Até você citou a minha experiência, eu trabalho no trânsito há 38 anos, embora não pareça, mas eu tenho uma boa jornada no trânsito. Policiamento urbano, policiamento rodoviário, guarda municipal, agência de trânsito e agora na presidência do CETRAN. E durante a minha jornada eu sempre tive aquilo comigo que eu tenho que fazer diferença. Eu sou obrigado a fazer diferença. Se eu sou um profissional da área de trânsito, eu tenho que fazer diferença. Então,
E depois que a gente passa a respirar trânsito, a falar de trânsito, a gente muda automaticamente, porque não tem como você falar daquilo que você não faz. Então, isso para mim é automático. E nós assumimos ali o Conselho Estadual de Trânsito em setembro de 2022. Nosso conselho era um pouco apático nessa questão de acompanhar os órgãos, e eu trouxe comigo que nós temos que fazer, não só ser um jarizão, como muitos chamam, ou um mero órgão recursal de segunda instância, porque as nossas atribuições, lá no artigo 14 do CTB, ele é muito amplo. Dentre eles, acompanhar e promover as campanhas educativas de trânsito. Diante disso, então, juntou-se, quando eu assumi ali, juntou-se a fome com a vontade de comer, porque me vi num solo muito fértil para trabalhar aqui em Santa Catarina, e já iniciamos, até o pessoal aqui vai lembrar, iniciamos ano passado com o primeiro seminário aqui na capital, que foi um seminário estadual, e já estamos com 13 regionais no estado. Estamos percorrendo todo o estado, num périplo aí pelo estado, para que nós consigamos divulgar o que é o CETRAN e principalmente trabalhar. Pois bem, por que eu digo que o CETRAN tem uma responsabilidade gigante no trânsito? Porque mesmo nós sendo um órgão julgador, mas nós temos que ter responsabilidade nos nossos julgamentos. Nós temos que julgar com imparcialidade, nós temos que julgar com justiça. E por quê? Se nós não julgarmos com justiça aquele cidadão que, numa ocorrência, numa situação onde ele estava embriagado, onde ele deu causa a um fato, e chega no nosso CETRAN, por exemplo, o recurso ou é julgado de uma forma inadequada ou ele prescreve. Eu sou inimigo número 1, eu me arrepio quando falo de prescrição. Então, quando nós chegamos no CETRAN, a primeira coisa que fizemos foi pegar um grande número de processos prescritos que ali já estavam, estabelecermos uma linha de corte e, a partir dali, não deixar mais prescrever processos do nosso CETRAN. Porque, para mim, a prescrição significa incompetência do órgão que está incentivando e estimulando a impunidade. Então, isso é inadmissível. Então, o nosso CETRAN, além de nós trabalharmos também a questão da melhoria dos processos. E como é que nós fizemos isso? Nós fizemos o primeiro em Florianópolis, estamos indo por todo o estado, porque a falha, a instrução processual, ela é terrível, né? Nós estamos, então, ensinando os órgãos de trânsito, seja as prefeituras, sejam os órgãos estaduais, ensinando a instruir, a montar bem um processo. Nós estamos chamando o pessoal das jaris para ensiná-los a julgar, como tem que ser julgados, e estamos também levando todo o público, todos os profissionais da área de trânsito, o pessoal da fiscalização também, seja estadual, municipal ou federal, falando da importância de se fiscalizar também, porque nós, assim, então, numa frente, num exército gigante de profissionais da área de trânsito, trabalhando em várias frentes, nós conseguiremos ter o tão almejado objetivo de salvar 86 mil vidas no final da década, que é a meta aí do Penatrans. Então, o CETRAN, estamos todo o tempo por todo o estado, queremos ajudar, somos ainda um pouco pequeno, mas com o nosso DETRAN ali nos incentivando, porque dependemos do DETRAN para nos dar o suporte administrativo e também financeiro e jurídico, para que assim nós melhoramos cada vez mais. Então, a pergunta, a paz no trânsito começa por você. Isso que eu procuro colocar sempre na cabeça dos conselheiros, colocar na cabeça dos profissionais da área de trânsito, porque se nós não fizermos aquilo que temos que fazer, vai continuar o que está acontecendo. E o trânsito ele não é para amadores. Não adianta, a boa vontade não basta. Tem que se fazer algo a mais. Então, é isso que o CETRAN procura levar, procura incentivar, para que a gente consiga ter números diminutos, aí, não só de sinistros, como também de feridos, como óbitos. O nosso estado ele é exemplo para a federação na questão de segurança. Se propala aí os 4 ventos do Brasil, que Santa Catarina é um estado muito seguro. E realmente é muito seguro. E vamos trabalhar cada vez mais para que seja mais seguro. Mas, infelizmente, nos números de trânsito, nós não somos exemplo. Proporcionalmente, a nível de Brasil, o estado de Santa Catarina não é exemplo na parte de sinistros.
nós temos que diminuir e melhorar muito. Nós temos a malha, 1/3 praticamente da malha viária da população e da frota de Minas Gerais, e proporcionalmente nós temos números maiores. Então, temos que trabalhar isso. Que bom que Florianópolis, como outros municípios aqui, acho que foi Criciúma, que eu não me recordo, conseguiram atingir a meta da ONU. Mas vamos levar... Aqui no estado só tem a Rede Vida no Trânsito na capital, né? Pensar a possibilidade de levar a RVT para outras partes do estado, porque se está dando um resultado magnífico aqui, por que não levarmos isso adiante? Então, isso que o CETRAN procura fazer, fomentar, estar juntos e estamos aí na luta, né? Estou à disposição para mais perguntas, caso venha aqui para mim. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada também, Antônio. Bom, a gente conversou um pouquinho sobre a visão de cada um, que é segurança, né, sobre a sua atuação. E aí eu pergunto para vocês, para quem estiver disponível, né, e quiser responder. Enquanto cidadão, para manter a paz no trânsito, o que vocês trazem como mais importante? Bom, eu entendo que cada um tem que entender o seu papel num contexto social. Se eu saio de casa, e trânsito é deslocamento. Se eu saio de casa com os meus interesses, eu quero chegar no horário, eu quero pegar meu filho na escola no horário adequado, tal, e passo a achar que esses meus interesses são os mais importantes, é que a gente encontra aquele cara que não espera aquela fila e vai por cima, vai no acostamento, vai por uma marca de canalização. Então, trânsito é muito mais do que sair de um ponto a outro. Trânsito é um espaço de convivência social. Eu preciso ter clareza nisso. Trânsito é um espaço de convivência social. Avançar o sinal vermelho não é apenas uma infração de trânsito. É uma atitude antiética. Quando alguém avança o sinal vermelho, ele está dizendo o seguinte: não abro mão de fazer o que eu preciso, o que eu quero, o que eu acho adequado, ainda que tenham pessoas que esperaram e agora têm o direito de passagem. Então, é isso que a gente precisa conscientizar as pessoas de que ou eu entendo que eu sou parte de uma engrenagem e de que o trânsito é composto por pessoas que também têm suas necessidades e que nem sempre o que é mais adequado, mais interessante, melhor para mim vai ser feito. Então, por isso que parte muito da formação do indivíduo. Então, quanto mais o indivíduo tem uma ideia de coletividade, seja com a questão do lixo, de reciclar lixo, de não jogar lixo na rua, de respeitar as outras pessoas caminhando, né? Só que assim, o carro, muitas vezes, principalmente o carro, ele traz para parte da população uma ideia de supremacia. Quando a gente tem no Código de Trânsito que os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores, e na prática a gente vê que é o contrário, ao invés de ser uma ordem decrescente, é uma ordem crescente, é tipo assim, o pedestre, e eu fiquei muito feliz na abertura com o deputado que falou da questão da faixa de pedestre. Eu já tinha percebido alguma coisa nesse sentido, mas não sabia que era tão relevante o respeito à faixa, né? Eu só estou morando aqui há 15 dias, eu já percebi, mas não sabia que era tão relevante, de justamente ter essa importância, entender que quanto mais vulnerável, quanto mais frágil é aquele elemento no trânsito, mais importante ele passa a ser. E eu estava falando do carro porque muitas vezes, dependendo do tipo do carro, né, a minha dissertação de mestrado eu tratei um pouco disso, dependendo do carro que você conduz, você se sente mais ou menos importante no trânsito. Quanto maior, você sente mais direito, né? É óbvio que
quando isso acontece, a gente está falando de pessoas realmente que não têm essa ideia de coletividade. Então, eu acho que é entender que toda vez que eu me desloco, toda vez que eu estou numa via pública, eu preciso entender que nem sempre o que é mais adequado, o meu interesse, ele vai ser de fato garantido, porque existem normas, regras e muito bom senso, que é o que falta muitas vezes. Mais alguma consideração? Você colocou muito bem, Carlos, sobre essa questão de como conseguimos a paz no trânsito. Realmente parte muito das atitudes, né, de você pensar não só em si e na coletividade. Eu trago isso também para as profissões, né? O médico, quando vai dar uma receita, ele precisa informar esse paciente se esse medicamento vai causar reação, sonolência, precisa informar que ele não pode dirigir. O dono do bar, por que ele permite que o seu cliente vá embora alcoolizado dirigindo o veículo? Então, o mecânico, né, precisa entender que o seu trabalho é extremamente importante para a segurança, caso ele não faça os ajustes corretos, né, nas peças do veículo, pode haver um sinistro. Enfim, todas as profissões elas têm uma parcela de responsabilidade com relação à segurança viária, né? E isso nós precisamos dizer para a sociedade isso. E isso a gente se faz pela educação também, essa informação de trazer essa responsabilidade para cada um lá no trânsito. E quando as pessoas se sentem partícipes, elas passam a ter mais essa consciência. E, por exemplo, o Visão Zero, um programa da Suécia, da década de 90, ele traz essa reflexão. Pessoas são frágeis, são vulneráveis e elas se machucam. E que a responsabilidade, quando alguém é sinistrado de forma grave, até mesmo leve, ou vem a óbito, é solidária. É uma responsabilidade solidária. Todos nós, em maior ou menor grau, somos responsáveis toda vez que alguém vem a óbito no trânsito. Não apenas o poder público, porque fica muito isso. O próprio Código de Trânsito brasileiro deveria ser modificado. Não que o texto da lei vá fazer uma mudança efetiva, mas para dar o exemplo, né? O segundo Código de Trânsito, um trânsito em condições seguras é direito de todos e dever dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Não, o trânsito em condições seguras é direito e dever de todos. Não apenas direito de todos e só dever dos órgãos. É a partir de cada um, assim como eu já tenho falado aqui. E vai muito além, assim, né? A questão quando a gente fala muito do comportamento, é uma questão muito cultural mesmo, né? Quando a gente, muitas vezes, fala muito em legislação, trabalha muito... Olha só quantas mudanças a gente teve na nossa legislação. Olha só quantas leis mudaram o nosso Código de Trânsito, né? E isso que ele é exemplo hoje no mundo, né? O formato dele. Mas, ainda assim, mais de 90% dos acidentes é causado por falha humana. Falha humana são o quê? Atitudes. Atitudes é o quê? Comportamentos. Então, muitas vezes a gente para debater tanto a legislação e, às vezes, não dá tanta atenção ao comportamento, né? Então, trabalhar essa cultura dentro da formação dos condutores, dentro das escolas, né? Porque hoje, pelo menos eu atuei muito tempo com autoescola e eu vejo o número de jovens hoje que já não tem mais tanto o interesse de tirar a habilitação, talvez pela facilidade que tem hoje de transporte. Então, pega um jovem desse hoje, qual é a educação que ele teve de trânsito? Porque hoje, na prática, a gente vê muito na formação quando vai tirar a habilitação, né? Tu aprende legislação de trânsito quando tu entra numa autoescola e faz o curso para tirar a habilitação. Mas se não tem um programa como o da professora Irene, se não tem um programa dentro do município onde a escola trabalha a educação, esse jovem não vai ver, né? Então, a importância de debates como esse,
a importância do papel da Rede Vida no trânsito, de trazer temas como esse. Então, a gente precisa levar, né, o trânsito para dentro, incorporar dentro, não das escolas, mas dentro de casa mesmo, né? Quando a gente escuta números, como a gente sempre fala, né, que a cada 2 dias o que morre no trânsito é equivalente a um avião, né, ou diversos números que não preciso citar aqui de tão aterrorizante que é, mas quando a gente traz para a nossa mesa, para a nossa família, e debate isso dentro de casa, já, pelo menos, tu planta a semente para que isso comece a mudar e as pessoas entender. Né? Porque tem gente que defende que, mas por que eu uso o capacete se é minha proteção? Mas a questão não é só a sua proteção. A gente até falou sobre isso esses dias, né, Carlão? A questão de saúde pública. Né? Quando a gente fala de custo hoje, que é dinheiro que sai do nosso bolso, em questão de saúde pública por causa do acidente de trânsito, é para todos nós. Né? Então, acho que trazer esse tema para a sociedade é importante para que a gente comece a plantar a sementinha do comportamento, para que a gente comece a entender que não é porque eu estou com pressa que eu tenho que furar o sinal vermelho. Né? Porque tem um outro, lembra que eu falei do meu acidente lá? Tem um outro, né, que está dividindo o espaço contigo. Né? Então, acho que isso é importante. Eu só queria mais uma contribuição rápida. Eu vim morar em Florianópolis, saí de Recife. Eu vim de carro por conta da minha cachorrinha, né? Inclusive, teve até um episódio aí que envolvendo um cachorro transportado por companhia aérea, né? E todas as pessoas disseram assim, lembrei logo de você, porque eu justamente só vim de carro por conta dela. E por que eu estou falando dessa viagem? Foram 7 dias, né? Estrategicamente eu não quis dirigir mais do que 600 quilômetros por dia. E foi, Antunes, uma pós-graduação em sinistros de trânsito. Todos os dias, dos 7 que eu vim, eu fiz essa viagem em 7 dias. Normalmente as pessoas fazem 3, 4. Todos os dias eu passei por pontos, ou soube de pontos que eu passei naquele dia que houve não só sinistros com vítimas fatais. Todos os dias. Eu fiquei hospedado num hotel em Porto Seguro, que um ônibus do Rio de Janeiro que estava indo para Porto Seguro, eu fiquei na pousada que as pessoas, acho que foram 8 ou 10 óbitos naquele ônibus, que iam se hospedar na pousada que eu me hospedei. Ou seja, estava perto. Em Jequié, na Bahia, eu estava a menos de 1 quilômetro do ponto que houve um sinistro que me fez ficar 3 horas parado na rodovia até que eu voltasse para procurar um hotel na beira da estrada. Então, é sim, como o deputado falou, uma epidemia. É uma epidemia, né? E sobre o que Paulo fala muito bem, a formação do condutor, olha quanto tempo a nossa legislação prevê a formação do condutor nas escolas do ensino médio, e eu não sei a realidade no sul do país, mas no Nordeste, simplesmente as escolas não têm interesse. O foco era antes no vestibular, hoje é no Enem. Por que tratar a educação para o trânsito? Um grande problema que a gente tem na formação do condutor é que aquele jovem que, de fato, Paulo traz um dado real, tem tido menos interesse, mas aqueles que ainda têm interesse, o único objetivo é se matricular e pegar a habilitação lá no último dia, porque ele quer dirigir. Esse processo, ele não está interessado. Se ele pudesse, ele pulava todas as etapas. Com a implantação da educação para o trânsito no ensino médio, que vale como uma parte teórica do CFC, nós teríamos, de fato, ali em 3 ou 2 anos, uma relação do jovem com o trânsito mais madura, menos interesseira no processo. Porque ele está fazendo junto no ensino médio. Então, tipo, eu vou aprender, se eu estou ali no 2º ano do ensino médio, ou vai ser nos 3 anos do ensino médio, ou nos 2 últimos, vai ser um processo que, de fato, eu vou estar ali presente. Agora, no CFC, nem sempre ele está presente. É por isso que o instrutor de CFC tem que ser muito criativo, tem que ser apaixonado. Porque, de fato, se pega... Eu fui de CFC muitos anos, do Sistema S também, mas especialmente em CFCs, a gente pega muita gente ali que está de saco cheio, tá? Não quer saber de nada, só quer... E aí
tem que se virar nos 30, o instrutor, né, nesse caso. Muito bem. Eu tinha um professor na faculdade que dizia o seguinte: quando o brasileiro aprender a jogar o lixo no lixo, nós teremos um Brasil, um país melhor, né? Porque a questão, claro, ela é cultural. O que isso acontece hoje, embora eu não sou da área da educação, não sou pedagogo, mas trabalhar na fiscalização nos ensina muitas coisas, né? Até o pessoal fala que a multa é uma forma de se educar, né? Não deveria ser, não deveria ser. Tem até aquela questão do Gerson, né? Que o pessoal conta a história, o pessoal do CFC sempre conta essas histórias aí. Também fui muito tempo do CFC. A lei de Gerson, né? A lei de Gerson, que ele fez lá o comercial lá do cigarro, lá na década de 70, e depois que ele estragava o cigarro, ele dizia: faça como eu, leve vantagem em tudo. E isso trouxe para o trânsito, né? O pessoal tem esse costume de querer levar vantagem sempre. Isso é claro que não é certo, não é o correto. E o que acontece na área da educação, principalmente que a gente vê aí, é que muitos pais, eles, pela correria do dia a dia, pela vida moderna que se leva, eles acabam transferindo essa responsabilidade da educação para os professores. Porque eles acham: eu deixei meu filho na escola, o professor que ensine, o professor que eduque, e isso é complicado. Eu lembro um dia desse, nós estávamos, não já faz tempo, quando estava na rodovia, que nós estava vindo um cidadão e eu vi que a criança estava no meio dos assentos. E demos a ordem para ele encostar, ele encostou, o piazinho sentou atrás e já estava na cadeirinha. Enquanto ele encostou, devagarzinho e tal, cheguei e conversei com o camarada e disse: seu filho estava fora do assento. Ele disse: não, meu filho está na cadeirinha, né, filho? O gurizinho disse: não, pai, eu estava fora. Ou seja, ele procurando ensinar coisa errada para o filho ainda, né? Então, essa questão nós temos que mudar muito. Claro que a gente sempre cita exemplos bons, né? O meu filho, ele já está com 30 anos de idade. Eu gosto de citar o exemplo dele. Às vezes, pela correria que a gente vive, me dá até um nervoso de ser com o meu filho. Porque ele dirige exatamente como ele aprendeu quando tinha 18 anos no CFC. Ele chega na rotatória, não tem ninguém na rotatória, mas ele para na rotatória. Eu disse: cara, mas não tem... Pai, eu aprendi que o certo é parar e olhar para os lados para ver se não vê ninguém. Ele chega no cruzamento, que ele tem visão ampla para os dois lados. Ele chega, ele vê a placa R1, que é a parada obrigatória, ele para, olha assim: mas filho, por que tanto cuidado assim? Eu aprendi o certo, eu tenho que fazer o certo. Então, é isso que nós temos que colocar na cabeça, aqui no cérebro dos nossos jovens, que a mudança de comportamento, ou a formação de comportamento, ela é importantíssima. Porque do jeito que está, nós temos que fazer algo. Nós estamos com a mortandade desenfreada aí. Nós temos que fazer alguma coisa. E eu penso, então, que a solução está não só melhorar a educação lá na escola, melhorar as campanhas educativas, mas dentro de casa, levar isso. Os pais têm que mudar, têm que melhorar e educar seus filhos dentro das regras do bem viver. Quem é da área do direito sabe o que eu estou falando. Dentro das regras do bem viver. Que assim, educando em casa, nós vamos ter uma criança mais comportada no trânsito e assim por diante. Porque, como você falou, as pessoas hoje, elas dirigem como elas vivem, né? Então, se não mudar isso, não vai ter solução. E eu gosto sempre de citar um exemplo sobre a educação e a fiscalização, que são os três, né? O enforcement, a engenharia e a educação. Mas eu gosto de citar um exemplo. Um dia nossos policiais lá em Palmeira, perto de Lages, eles fizeram um teste. Eles colocaram 3 radares a 1 quilômetro do outro. 3 radares. E as pessoas vinham no excesso de velocidade. No primeiro radar, eles orientavam: o senhor segue devagar, com atenção, que essa rodovia é perigosa. Ele agradecia, tal. No segundo, alguns já estavam já reduziam e diminuíam a velocidade. Mas alguns, quase que a metade, continuava ainda veloz, acima da velocidade. No terceiro, ainda tinha uma turma. No segundo era avisado, alguns diminuíam e ainda assim continuavam. Ou seja, então, a educação não deu conta. Daí, quando foi autuado lá no terceiro, daí eles iam pianinho, porque a multa adiantou. E assim, as pessoas no trânsito hoje, ou elas aprendem ou pela dor, né, ou pelo amor. Então, ela aprende porque ela foi autuada, muitas vezes, ou porque perdeu um amigo, ou perdeu um parente, perdeu alguém bem próximo, bem querido. E não deveria ser assim. Isso já deveria vir do berço. Na educação, a consciência deveria vir de berço.
Então, é isso o meu pensamento a respeito do comportamento, de mudar comportamentos para a gente mudar essa triste realidade aí no nosso trânsito. E você falou aí da placa R1. Um exemplo claro assim de como a engenharia também está integrada na questão da segurança no trânsito é que numa rotatória com ampla visibilidade não é para implantar R1, é para implantar R2. Uhum. Então, por exemplo, poderia acontecer um sinistro porque um motorista, como o seu filho, como eu, gosta de respeitar a R1 e viu uma colisão na traseira. Uhum. Né? Então, a engenharia tem esse papel. É muito importante os órgãos de trânsito, eu espero que possa chegar aqui a gestores de órgãos públicos, a formar bem equipes técnicas, também de engenharia. Porque fica parecendo que ações educativas e fiscalização. É isso que compõe. Não, engenharia não está só no tripé, no discurso, não. Tem muita coisa errada, tem muita sinalização adequada, que precisa, de fato, tomar esse cuidado, né? E o Visão Zero tem muito isso, né? A gente é óbvio que não dá para comparar Brasil, Suécia, em vários aspectos. Tamanho, formação, geração com nível superior, entre outras coisas. Mas olha como a visão é diferente. Aqui, se foi construída uma via com uma curva muito fechada, aí o que é que a gente faz? A gente sinaliza para dizer que a curva é fechada. Não, vamos corrigir. É um absurdo, né, Carlão? Quando o órgão público coloca lá, cuidado, curva perigosa. Pois é. Isso é um absurdo. Isso aí Eu vim num grande trecho nessa viagem e tinha assim, cuidado, pista escorregadia. Bora cuidar disso, pelo amor de Deus. Permite-me mais uma posição, Patrícia. A responsabilidade, então, vem de casa, vem da escola, mas os órgãos públicos têm uma grande responsabilidade. Aqui no nosso estado, nós temos 295 municípios, dos quais 111 são integrados. E nós, na nossa ida pelo estado, nós temos fomentado e conversado nas prefeituras para que os outros 183, 184 municípios se integrem também, para que assim eles criem o seu departamento de trânsito e trabalhem ali o que lhe é competência. Estatística, engenharia, educação, fiscalização, que não deve, se é pequeno não compensa, faz o convênio com a Polícia Militar, e a parte de jari. Mas a resistência que nós encontramos com esses prefeitos que só pensam em fins eleitoreiros, não vou citar nenhum aqui, porque eles dizem que municipalizar ou integrar o trânsito é perda de votos, não é bom para ele. Agora, esse ano mesmo, falar em integrar município é tempo perdido, porque os órgãos públicos eles têm uma resistência gigante em criar os seus departamentos de trânsito e principalmente trabalhar a questão da educação para o trânsito. E a gente leva para esses prefeitos algumas posições. Se o senhor não quer criar o departamento de trânsito porque acha que a fiscalização vai fazer o senhor perder voto, mas o senhor cria o departamento de trânsito então, e trabalha a educação para o trânsito. Porque o senhor vai trabalhar, vai levar para as escolas, para as empresas a educação para o trânsito, o senhor vai ganhar voto com isso. Mas é difícil. E aproveitando aqui o nosso DETRAN, na figura do Kennedy Nunes, ali estão em termos finais de assinatura de convênio com a Polícia Militar de Santa Catarina, que temos o PROERD, que todos conhecem aí, o programa do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E está sendo firmado um convênio do DETRAN com o PROERD, para o PROERD colocar lá na cartilha deles a educação para o trânsito. Então, olha que interessante. Então, vai trabalhar lá com crianças aí na faixa de 9, 10 anos, e já tem também o PROERD em outras faixas etárias, acho que na 8ª série. Ou seja, então, trabalhar mais uma frente para fomentar a educação para o trânsito. E, com certeza, isso vai ter bons resultados. Porque a criança está ali na época bem boa da gente ensinar e plantar uma sementinha na cabeça dela para que ela leve para casa. E quando ela leva para casa e ela cobra do pai dela, o pai dela acaba tendo um pouco de vergonha e até mudando seu comportamento porque o filho está cobrando dele. É verdade. Enfim, falamos em comportamento, educação, fiscalização, engenharia
E a gente sabe que no Brasil estamos muito aquém, né, de chegar em números desejáveis, que seria o zero, vamos dizer assim. Mas alguns países desenvolvidos, eles estão conseguindo derrubar essas taxas, né? Vocês falaram muito aqui na visão zero. Gostaria que algum de vocês contextualizasse um pouquinho. Eu sei que é muito amplo, né? Mas trazer um conceito básico do que é o visão zero. Bem, posso iniciar, depois peço para os meus colegas complementarem. Então, o Visão Zero é um programa que já vem da Suécia, né? Já no Brasil estamos fazendo formações, inclusive eu participei de uma formação, eu acho que foi em 2022, se não me engano, do curso sobre o Visão Zero. E a ideia é que realmente não tenhamos morte zero. Então, usar alternativas para diminuir, para que zerar as mortes no trânsito. Não é admissível que uma pessoa, por cometer um erro, porque os seres humanos erram, todo mundo erra, tem aquele momento que está no trânsito que vai cometer alguma infração, que vai cometer algum deslize, alguma imprudência, então vai errar. Então, não podemos admitir que ela perca a vida por causa desse erro. Então, é evitar de todas as formas, seja na engenharia, tirando a curva, já que a curva mata, vamos tirar essa curva. Né? Seja no atendimento às vítimas, cada vez atender de maneira mais adequada para que elas realmente se sobrevivam, né? E com menos sequelas possíveis. Então, atender em todas as frentes, na engenharia, na fiscalização e na formação também. Né? No Brasil, nós estamos ainda iniciando esse processo, né? Precisamos muito ainda, por isso que nós não podemos deixar de atuar na educação, porque nós ainda não temos nós ainda temos as curvas. Então, precisamos informar que as pessoas precisam observar a sinalização, precisam tomar cuidado na hora que estão passando por elas. Né? Mas o Visão Zero tem essa noção de zerar o número de mortes no trânsito. A morte no trânsito, ela é muito dolorosa. Né? Quantas pessoas hoje, né? Nem é uma sexta-feira, hoje é uma quinta. Mas dá para cravar. Né? A gente está numa quinta-feira, em torno são exatamente 20h20. E a gente consegue afirmar, Patrícia e colegas, que algumas pessoas vão morrer hoje no trânsito. Sem sermos videntes. Hoje, várias pessoas, dezenas, talvez centenas de pessoas morram. No mundo, certamente, e no Brasil também. E a morte no trânsito é muito dolorosa porque a maioria, grande parte dessas pessoas, tem alguém esperando por elas. E a morte no trânsito mata quem morre e mata quem fica, um pouquinho. E o Visão Zero, ele tem como premissa que nenhuma morte no trânsito ou sequela grave é aceitável. Mas todo mundo precisa entender e incorporar isso. Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então, eu lembro, lá em Recife mudaram um equipamento de fiscalização, tinha um equipamento numa via metrológico, medidor de velocidade, e lá na frente um não metrológico, que só pegava o avanço do sinal vermelho. O órgão de trânsito municipal lá trocou o equipamento, colocou um equipamento misto, e aquele que só pegava o avanço do sinal vermelho lá na frente, hoje fazia também o excesso de velocidade. E o equipamento que era de excesso de velocidade antes foi retirado. E as pessoas passaram a não ver o de velocidade. Só viam o outro que antes era só do avanço, mas agora era avanço e velocidade. E aí, a sinalização não alterou. Só que como não temos uma cultura de segurança no trânsito, as pessoas respeitam a multa. As pessoas não respeitam a sinalização. Elas respeitam o equipamento e não a placa. E aí, eu estou falando disso para dizer que a imprensa noticiou lá. Motoristas precisam ter cuidado. A Avenida Recife,
A Avenida Recife liderou o ranking de multas no Recife, um aumento de não sei quantos por cento. A imprensa falou que os motoristas precisam ter cuidado para não serem multados. Só que essa Avenida Recife está numa das principais vias, é uma das principais vias onde tem uma grande incidência de pedestres e ciclistas. Ou seja, a imprensa, naquele ponto, tratou que os motoristas precisavam ter cuidado não com os pedestres e os ciclistas e as pessoas que atravessam, mas cuidado para não ser multado. E a Visão Zero é um apelo para a sociedade, incluindo a imprensa. Olha o que eu vou falar de polêmico aqui. Já imaginou a força que as igrejas têm para eleger parlamentares, trabalhando essa temática dentro de cada igreja ou qualquer centro religioso, de qualquer denominação, trabalhar essa temática dizendo como é importante que seus membros transitem com as crianças em equipamentos adequados e até mesmo possa até comprar para quem não pode comprar um, usar, se for o caso. Então, Visão Zero é trazer que todo mundo é responsável. Eu que informo da imprensa sou responsável, eu que dialogo com muitas pessoas, nós que temos a capacidade de falar para muitas pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito grande de levar esse tipo de mensagem. Então, o nosso apelo é que a gente possa ter um dia uma sensibilização generalizada para entender que hoje tem várias famílias que não estão recebendo seus parentes que iriam para casa. Amanhã pode ser a sua família. Então, é essa reflexão que a gente tem que trazer diuturnamente. E complementando a fala do Carlão, isso está muito próximo da gente. Quando a gente fala de estatística, isso está muito próximo, né? Ou a gente já sofreu, ou a gente tem alguém na família que já sofreu, ou a gente tem alguém muito próximo da gente que já sofreu o acidente de trânsito. Então, é assustador. Assim, a gente fala de mortes, mas o número de mortes que o Carlão falou hoje, né? Que hoje a gente pode constatar isso, não é evidente para falar isso, mas além das mortes, as sequelas também, né? E como ele falou, a família, né? Eu acho que quantas mães, né, perderam filhos, né, os pais. Então, poder trabalhar essa temática assim, focada na mudança de cultura, como eu acho que eu citei bastante hoje isso, né? Porque é o que eu vejo assim. Nesses anos todos, a gente debate, fala muito sobre legislação, mas a gente precisa trabalhar na questão cultural mesmo, assim, né? A gente quer debater sobre toxicológica, a gente quer debater sobre lei seca, a gente olha para os problemas que o toxicológico pode causar, que é certo, que é errado, mas a gente não para falar assim, que reduziu 30% o número de acidentes fatais em rodovias federais. Então, quando a gente olha para os números assim e vê que a legislação contribui, que a fiscalização contribui e que a educação contribui, olhar esses números, né? Eu acabei no começo ali falando um pouquinho sobre valores que saem do nosso bolso, mas também quando um acidentado, né, de trânsito entra no hospital, é uma vaga menos lá dentro, né? Então, tem esse detalhe também que eu esqueci de citar. Eu falei que o custo da saúde é alto por causa do trânsito, mas o custo do espaço em si, né? Muitas vezes, uma pessoa chega para ser internada e não consegue ser porque tem um acidentado de trânsito lá. Então, a capacidade e a estrutura da saúde também depende muito disso, né? Verdade. Chegou algumas perguntas aqui para vocês. Mas voltando ali no Visão Zero, uma coisa que me chamou a atenção que a Irene falou e a gente sempre escuta, né, nas palestras, enfim, é que o erro humano ele vai acontecer. Né? A gente precisa da educação, precisa mudar o comportamento, mas as vias, elas precisam
estar preparadas também para esse erro humano e mitigar, né, seja a lesão, o óbito. Eu acho que isso é uma parte bem importante. As vias e os veículos, os equipamentos de segurança, né? Acho que a engenharia ela é extremamente importante por causa disso mesmo, né? O ABS, né? O airbag, quando foi obrigatório no Brasil, lembram? 2013, se não me engano, aí? 14. 2014 para toda a frota. Então, aí quando tu vê a mudança que isso traz, né? E as vias, né? A gente passou agora por Santa Catarina, né? As áreas de escape dos caminhoneiros na serra, né? Então, como isso evitou, essas situações já evitou bastante acidente, né? Então, tu imagina se todas as vias se comportassem, se todas as condições de engenharia conseguissem fazer isso, né? E isso é um bom exemplo para mostrar que freio ABS e airbag só foi obrigatório para toda a frota a partir de uma legislação. As montadoras não se sentiam obrigadas ou sensibilizadas a ter isso. Então a gente está falando de itens fundamentais que já existem há anos e que só está na totalidade da frota fabricada a partir de 2014, 10 anos atrás. Ou seja, tem muito veículo circulando por aí que não tem esses dispositivos. Né? Então, visão zero é isso. Se eu sou montadora, eu entendo que é responsabilidade minha também fabricar veículos mais seguros. A gente tinha um veículo, tem ainda um veículo, que está circulando por aí, que no teste de barra lateral, de nota de 0 a 5, em segurança, ou seja, no caso de colisões laterais, né, ou abalroamento transversal, como se diz também, a nota era 0. De 0 a 5, 0 de barra lateral. Ou seja, a chance de alguém vir a óbito numa colisão lateral de um cruzamento é altíssimo nesse veículo que está circulando aí. É bem popular, inclusive. Visão zero, né? Importantíssimo. Mas quando falamos da importância de todos contribuírem nesse processo, eu que sou oriundo da fiscalização, eu ficava pensando, né? O que leva um cidadão a dar sinal de luz para o outro? O cidadão todo certinho, todo correto, avisava aquelas pessoas que estavam com algum tipo de irregularidade no seu veículo, ou até mesmo marginais, né? Que a polícia lá estava. Então tem que se mudar esse comportamento. E agora já está na moda também. Coiotes. Vocês sabem o que são coiotes, não? Sabe o que é, Carlão? O coiote é aquele camarada que fica lá perto de uma barreira policial, mais comumente conhecido como blitz, fica lá só esperando quando um cidadão embriagado, ele tem o seu veículo retido, ele vai lá, cobra uma quantia em dinheiro do camarada para retirar o veículo dele da blitz. Então veja só como é que está isso. E outra, hoje a tecnologia também, o pessoal está usando a tecnologia para avisar. Hoje as blitz elas têm que ser um curto período de duração, porque o pessoal já viu todo mundo, não vai naquele ponto que tem blitz. Ou seja, olha só o nível cultural, como nosso amigo aqui fala, do nosso cidadão. Então, todos temos que mudar esse pensamento que só leva a acontecerem coisas ruins, porque não adianta a gente jogar culpa no governo, no presidente, no governador, no prefeito, porque a mudança tem que partir de nós, né? Isso remete ao que já foi até falado aqui, né, sobre a responsabilidade que cada um tem, sobre se sentir parte do trânsito, né? Se a gente fizer uma analogia com a questão cultural que existia antigamente com relação ao cigarro, nós podemos entender talvez melhor isso, que antigamente fumar era algo que era bem visto. As pessoas fumavam em qualquer ambiente, né? Era sinônimo até de status fumar, né? Enfim, existiam propagandas e todo. Foram feitas campanhas, foram feito todo um trabalho envolvendo, né, educação, formação, fiscalização, que hoje o que acontece? Hoje, cada vez mais nós temos lugares que as pessoas possam fumar, cada vez menos, né? Os lugares são cada vez mais restritos para os fumantes.
E olha só que interessante, não precisa a ninguém fiscalizar. As pessoas, umas fiscalizam as outras. Né? Se houver alguém fumando em um ambiente onde tem várias pessoas, alguém vai denunciar. Não precisa ninguém fiscalizar, porque elas entendem que está prejudicando elas. Quando as pessoas entenderem que o infrator de trânsito está prejudicando a todos lá no trânsito, penso que essa cultura vai mudando. Então, é preciso que as pessoas entendam realmente que elas fazem parte do trânsito e são responsáveis pelo que acontece lá. Perfeito, Irene. E só para fechar, eu tenho uma campanha que é Não Divulgue Blitz, que começou no Twitter, que era Não Retweet Blitz, em 2011, se eu não me engano. A gente foi até Trend Topics na época. E a gente sentia muita raiva de quando alguém avisava a Blitz. Muita raiva. São irresponsáveis, banda de marginal. E eu passei a pensar diferente, sabe, Irene? Aquele que avisa a Blitz, aí, claro, vai ter, sim, os marginais e tudo, mas aquele que avisa, ele está ali com um senso de solidariedade. Ele, na verdade, quer ajudar. E muitas vezes porque se sente vítima de uma barreira de trânsito e tudo mais. Beleza. Como é que a gente tem que conversar com essas pessoas? Eu comecei a tratar essas pessoas de maneira mais respeitosa. E dizer o seguinte, eu entendo que tu está querendo ajudar, que tu acha que uma pessoa pode se prejudicar, mas tu já imaginou quem tu está ajudando quando tu avisa uma blitz de trânsito? E esse insight eu tive quando, na blitz da Lei Seca, lá em Pernambuco, foi identificado um empresário que estava sendo vítima de sequestro relâmpago no porta-malas do carro. Então, avisar sobre blitz de trânsito, por mais que seja, as pessoas imaginem meramente, vão implicar com qualquer coisa, tu está avisando a sequestradores, a traficantes, a tudo que pode atrapalhar o bom andamento da sociedade. Então, e aí, foi muito interessante que, conversando assim, a pessoa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, eu acho que tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Outros vão dizer que nada, conversa fiada, e está tudo bem. Quem disse que ia ser fácil? Se fosse fácil, né, Paulo? Todo mundo fazia, né? É verdade. Então, dentro de todos esses problemas, né, que foram apresentados aqui, né, que a gente discutiu, o comportamento, a engenharia, a fiscalização, a gente fala muito na educação a longo prazo, mas pensando em hoje, quais seriam as soluções para que a gente tivesse uma resposta mais eficaz quanto à segurança? Resiliência. Resiliência dos órgãos públicos, resiliência do pessoal das empresas privadas, trabalhando na formação do condutor, não desanimar. Eu vi um slogan de uma autoescola lá em Joinville, que dizia o seguinte: nós te preparamos para a vida. Ou seja, o CFC ele não estava preocupado com preparar para a prova do Detran, ele estava preocupado em preparar o cidadão para a vida. E é esse pensamento que as autoescolas têm que ter, por exemplo. A hora que as autoescolas pensarem que passar na prova do Detran é somente uma fase, uma etapa do processo, e que formar aquele condutor para o trânsito selvagem do dia a dia, que nós temos que mudar, nós teremos aí condutores com certeza melhor preparados. Então a solução já dizia o Ronaldo Fenômeno, né? Sou brasileiro e não desisto nunca. Essa aí é a palavra. E é claro, não é para amador, tem que procurar se aperfeiçoar cada vez mais, porque só no oba-oba não vai adiantar. Eu vou dizer outra palavra para se juntar à resiliência, que é empatia. É muito importante a gente ter a percepção de que as coisas que acontecem com o outro podem acontecer comigo. Se eu me coloco no lugar do outro, eu entendo melhor. E tem muita coisa, sabe, Patrícia? Se a gente for falar assim, qual é a solução? Ela é multifatorial, certamente. A formação do condutor, na minha opinião,
ela tem que mudar. Mas não é o CFC tem que mudar só. Que bom que tem CFC que tem uma mentalidade diferente. Mas tem que mudar a legislação. A legislação. Cobrar menos tecnicidade e mais práticas, né? Formar melhor os instrutores. Tratar profissionais do trânsito, motoristas de caminhão, de transporte coletivo, com o viés, de fato, da mudança comportamental. Eu entendo que, se a sociedade abraçar que nenhuma morte no trânsito é aceitável, que é utópico, aí eu lembro sempre, quando eu falo de utopia, de Eduardo Galeano, falecido escritor uruguaio, que ele diz que a utopia está no horizonte, eu me aproximo 2 passos, ela se distancia 2 passos. Caminho mais 10 passos e o horizonte se distancia 10 passos mais. Então, para que serve a utopia se eu caminho e nunca alcançarei? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. Então, certamente nós nessa mesa aqui não vamos ver uma sociedade sem mortes no trânsito. Talvez isso nunca aconteça. E é muito importante a gente entender nossa missão de vida como profissional do trânsito, como militante dessa área, que nossos esforços não vão mudar drasticamente a realidade, mas tudo que for possível para a gente ver ainda enquanto vida, e sabendo que tem coisas que não vamos nem ver, mas talvez nossos netos, bisnetos, trinetos possam ver, é que precisa nos motivar. Eu conheço muitos profissionais do trânsito, muitos que estão extremamente desmotivados, porque é desmotivador, de fato, muita coisa que acontece. Mas essa paixão, essa vontade de mudar o mundo, ainda que seja tão difícil a gente enxergar, é que precisa nos mover. Bem, eu vou usar uma outra palavra, que é sensibilidade. Preciso sensibilizar para a causa, e isso tem que ser de cima para baixo. Precisa sensibilizar os gestores, porque para que haja uma mudança, como você citou há pouco, as pessoas não avisam blitz porque elas querem o mal. Elas não entendem que estão fazendo o mal, né? E isso elas precisam entender de alguma forma, isso precisa ser falado, precisa ser feita campanha, precisa ser dado formação, e para isso precisa investimento. Então, é preciso sensibilizar os gestores, as pessoas que têm o poder de investir e as pessoas que têm o poder de fazer, que têm essa possibilidade de fazer, para que elas façam, para que essa mudança aconteça, para que nós possamos mudar a cultura como aconteceu com o uso do cigarro. Bom, vou usar uma palavra também, então, que é a consciência, né? Eu acredito que a gente já passou por, quem nos assiste e a gente já passou por muitas mudanças já, né? Ou quem aqui não foi jovem e andou no cantinho do Fusca lá atrás, lá, né? Sem cinto, sem nada. Ou no meio da garupa da moto, né? Então, essas mudanças, né? Elas fazem parte da cultura nossa. A gente vai implementando isso. E debates como esse, e aí vem a importância da fala dos professores aqui, fazem com que essa consciência vai se tornando mais consciente e a gente vai mudando aos poucos, né? Desde andar com o pet e limpar as necessidades dele ali, que não era uma coisa comum e hoje é, assim como o cigarro, assim como o uso do cinto, são coisas que vão mudando e no trânsito a gente vai fazendo essa transformação, né? Então, a consciência nossa de aprender com isso, de aprender com essas mudanças, vão fazer com que a gente chegue na redução zero, né, com o tempo. Talvez a gente não veja ainda isso, mas que a gente consiga pelo menos reduzir, né? Que cada mês, que cada dia, que cada ano a gente consiga reduzir ainda mais. Como a gente já teve anos que a gente conseguiu, com muita luta, ter reduções, e
consequentemente, a gente consiga chegar nessa uma redução ainda maior. Obrigada, Paulo. Então, a gente falou em consciência, resiliência, empatia e sensibilidade. A gente está falando de educação, comportamento, mas eu e a Camila, a gente não pode deixar de falar um pouquinho da saúde também, né? Como vigilância em saúde. A gente gosta muito de números. Então, só para deixar uma frasezinha aqui da vigilância, hoje, a Coordenadora Nacional da Vigilância em Saúde, TEL, ela citou na abertura oficial do Maio Amarelo, que na saúde, atualmente, não chamamos de sinistros, e sim mortes violentas. Essa é a denominação hoje dentro da Vigilância em Saúde. A saúde ela faz a vigilância desses dados, né, das internações, dos sinistros. E no Brasil, nós perdemos em 2022 34 mil pessoas para o trânsito. Em internações, nós tivemos 212 mil internações, o que levou a 350 milhões de custos para a saúde. O dinheiro que poderia ser investido em construção de hospitais, em equipamento, em centro de saúde, mas não, nós estamos gastando em internações para salvar vidas e vidas jovens. E fora os que adoeceram devido a esses fatos, né? Porque muitos familiares acabam ficando, já foi citado aqui, né? A violência viária, os sinistros, ele atingem várias outras pessoas que estavam esperando por essa pessoa em casa e não apareceu. Então, vem as sequelas emocionais, que também geram uma despesa, né? Exatamente. Bom, acho que a gente vai caminhando para finalizar. Eu gostaria de deixar aqui o nosso orgulho, tá, de conseguir um momento como esse. Unir a sociedade civil, privada, poder público. Esse exemplo de hoje, de reunir essas pessoas aqui para falar um pouquinho desse assunto e defender essa pauta do trânsito, ela é extremamente importante para nós. Então, nós só temos a agradecer a vocês pela parceria de sempre. Eu posso recitar o poema? Eu escrevi um poema para o Maio Amarelo, então vou aproveitar esse momento para recitar o poema e deixar uma mensagem. Pode ser agora? Quer falar? No trânsito há uma guerra que destrói casebres e castelos. Motoristas, pedestres e ciclistas vivem em constante duelo, em uma competição onde todos perdem, desde o maioral ao cidadão singelo. Está na hora de buscar a paz, de tirar os projetos do prelo. Está na hora de um novo olhar, de um olhar mais humano e paralelo, de dar um basta à violência nas vias. Está na hora de bater o martelo. Cidadãs e cidadãos, vamos nos unir neste Maio Amarelo, envolver toda a sociedade e reforçar muito bem os elos. Que este movimento seja a inspiração e a chave para um futuro belo. Obrigada mais uma vez. E eu acho que esse tipo de evento precisa se repetir para que, devagarinho, né, de acordo com os nossos passos, a gente consiga atingir o coração das pessoas. Obrigada. Quero reforçar aqui, deixar o apoio do CETRA em qualquer evento que a Rede Vida no Trânsito faça. Pode nos chamar, que somos parceiros. E, encerrando a minha fala, eu quero usar uma frase do nosso saudoso Coronel Mucarzel, comandante da Polícia Rodoviária, que era um causídico e um guerreiro da área de trânsito, e em 2011 acabou perdendo a vida justamente num sinistro de trânsito. E ele sempre dizia assim nos seus eventos: se ao final de cada esforço, como no caso hoje aqui, essa live, no final do nosso esforço de hoje, uma única vida se salvou, já valeu a pena. Então essa é a minha contribuição.
Bom, eu gostaria de agradecer a rede. É muito bom estar aqui, né? Foi muito corrido esse ano, eu acabei me afastando um pouquinho, o Murilo tem representado mais, mas é sempre bom o convite de vocês, né? Eu adoro esse trabalho, eu adoro poder levar um pouquinho dessas ações para a nossa sociedade, né? E fico sempre de portas abertas aí para o convite e que a gente possa fazer muito mais ações como essa. Eu também quero agradecer, mas principalmente parabenizar a Camila, a Patrícia, todos da Rede Vida pela iniciativa. A gente tem uma árdua missão, né? E cada um nas suas trincheiras, e vocês estão fazendo isso muito bem. Para mim, recém-chegado aqui, é um grande prazer conhecê-las, conhecer o Rede Vida, né? Hoje conhecer Antunes e me colocar também à disposição. Como militante nessa área, sempre estarei à disposição. Bom, nós que agradecemos essa parceria. Eu costumo falar lá na secretaria que aonde a gente vai, a gente tem as portas abertas com a Rede Vida do Trânsito. E isso nos traz muita satisfação, né? Porque a gente vê resultado e aonde estamos alcançando os nossos objetivos. Certo? A programação ela continua do Maio Amarelo, vai ser divulgada, né, Camila? E durante esse mês inteiro, então o pessoal vai encontrar a gente aí na rua, né? São diversas ações em escolas, com motociclistas, enfim, vamos conversar muito ainda durante o mês de maio. Isso é importante para quem nos assiste, né? As ações vão ser divulgadas, acho que no Instagram da Rede Vida no Trânsito, né? É bom passar o arroba bem certinho para quem nos assiste aí poder seguir, Patrícia, e divulgar essas ações e participar, talvez, né? Eu vi para a programação lá por cima e tem muitas programações legais para quem é da sociedade poder ir lá e conferir. @Rede Vida no Trânsito Floripa, Instagram. Então vamos lá, pessoal, vão Tá bom. seguir a gente e vão ajudar a gente a divulgar essas ações aí. É isso aí. Obrigada, pessoal.